Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar para vocês um novo vídeo sobre o aplicativo GeniaCAD, desta vez utilizando a plataforma Android, tá? No vídeo anterior eu falei do mesmo aplicativo, só que na plataforma iOS, né, para Apple. Bem, aqui no caso do Android, para iniciar um novo arquivo, a gente tem que clicar nesse botãozinho azul com o símbolo de adição lá embaixo. Ele me pergunta se eu quero criar um arquivo no sistema métrico ou no sistema imperial. No Brasil, a gente trabalha somente com sistema métrico. Então, cliquei aqui, ele já abriu uma tela aqui muito semelhante à tela do AutoCAD, né? E agora eu vou fazer algumas configurações iniciais. Eu vou clicar nesses três pontinhos na posição vertical no canto superior direito da tela. E vou clicar na opção Settings ou Configurações. Dentro de Settings, eu preciso configurar o sistema de unidades do meu desenho. Então, eu clico em Units. E na primeira opção, Drawing Units, a opção selecionada como medida, sistema de medidas é milímetros. Então, tenho que alterar para a opção de metros. Então, clico aqui e seleciono Meters, ou metros, né? Clico na setinha, aqui nessa setinha branca, no canto superior esquerdo da tela, para voltar. Vou acessar novamente a função de Settings, clico nos três pontinhos, seleciono a função Settings, e agora eu vou configurar os pontos de atração do meu desenho. Então clico em Object Snaps, segunda opção. Aqui eu já deixei habilitado todos esses pontos, o Endpoint, o Midpoint, o Center, o Geometric Center, o Node, o Quadrante, o Intersection, o Insertion, o Perpendicular, o Nearest, o Apparent Intersection. São esses os pontos que eu costumo utilizar, tá? Vocês podem selecionar aqueles que agradem mais a vocês. Então eu vou voltar aqui, clicando novamente na setinha branca do lado do nome Object Snaps. O nosso arquivo está pronto para que a gente possa começar a trabalhar, tá? Então essas bolinhas aqui na lateral do aplicativo são as barras de comando, tá? Então essa bolinha azul com o símbolo de adição é responsável pelos comandos da barra Draw do AutoCAD, né? Similar ao AutoCAD. Então se eu quiser criar uma linha, eu clico na opção Line. E aí, para criar uma linha, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Então é só sair batendo na tela em pontos distintos, ó. Quando eu não quiser criar mais nenhuma linha, eu preciso confirmar naquele tique branco ali, lá em cima, na parte superior da tela. Confirma a primeira vez, confirma a segunda vez. Quando eu confirmo a segunda vez, ele abre novamente aqui a barra Draw para mim. Se eu não quiser mexer na barra Draw, eu clico na bolinha azul com a setinha para baixo, que aí ele vai liberar o meu desenho, né? Alberto, como é que eu aproximo e afasto do meu desenho? É o mesmo processo que você utilizaria para ampliar ou reduzir uma foto, com os 2 dedos sobre a tela, tá certo? Alberto, se eu quiser caminhar pelo meu desenho, como é que eu faço? É com apenas um dedo sobre a tela, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e você pode caminhar pelo seu desenho. Tá certo? Alberto, nesse primeiro exemplo você criou uma linha sem se preocupar com as dimensões dela. Como é que eu faço para criar uma linha com precisão? Ó, vou bater aqui na tela, ele vai carregar as barras de ferramentas, eu clico na barra Draw, na bolinha azul, opção Line, dou o primeiro clique em qualquer lugar da tela, dou o segundo clique aqui para o lado ou para cima, você escolhe. Vou clicar aqui para o lado. Então eu tenho duas opções aqui, ó, de configuração. Eu tenho como configurar a medida e o ângulo. Então vou clicar na medida, que é esse 49.0197. Vou ajustar para uma medida mais precisa de 50. Vou digitar OK. E o ângulo é 0, tá certo? Então não preciso mexer no ângulo. Então vou clicar aqui embaixo para fazer um quadrado. Vou clicar fora de eixo para que agora eu tenha que alterar também o ângulo, ó. Vou alterar a medida, clico na medida, digito 50, OK. E vou alterar o ângulo para menos 90. Então, clico no ângulo, clico no símbolozinho aqui que tem o ponto e o símbolo de menos,
de subtração. Olha, uma coisa interessante, ó. À medida que eu vou clicando, ele vai alternando entre o ponto e o símbolo de subtração. Então, vou deixar no símbolo de subtração e vou digitar 90. Dá um OK. Vou clicar aqui para o lado. Não preciso agora mexer no ângulo, só na medida. 50, OK. E posso clicar diretamente sobre o último ponto aqui para fechar o meu quadrado. Então, se eu quiser sair do comando, preciso confirmar 2 vezes lá em cima. Ele abre a barra draw, mas eu não quero mais mexer na barra draw. Então, para fechar a barra draw, eu clico no botãozinho azul com a setinha para baixo. Tá certo? Alberto, se eu quiser utilizar o comando retângulo também está na barra draw. Então, habilita de novo a barra draw. Rectangle, está aqui. De cima para baixo é o terceiro ícone. Para criar um retângulo qualquer, é só clicar em 2 pontos da tela e confirmar. Se eu quiser criar um retângulo com medidas precisas, eu dou apenas um clique, confirmo esse clique no tique branco e agora eu clico nos 3 pontinhos lá no canto superior direito da tela. Escolho a opção Dimensions e agora eu vou digitar as 2 dimensões do meu retângulo. Primeiramente a dimensão do eixo X, eu vou digitar aqui 100, OK, e agora clico de novo na informação que apareceu aqui do texto e digito a outra dimensão do meu retângulo, que vai ser a dimensão no eixo Y, 50. OK. Certo? Alberto, se eu quiser criar um círculo, mesma coisa, barra draw, círculo, circle. Eu tenho várias opções aqui. Especificar o centro e o raio, o centro e o diâmetro, com 2 pontos, com 3 pontos. Se eu quiser especificar o centro e o raio, ó. Então a primeira opção aqui, ó. Então clico na tela e dou outro clique, ó. Ele já criou aqui com a medida qualquer. Se eu quiser com essa medida qualquer, é só confirmar no tique branco lá em cima. Se eu quiser alterar, eu clico o raio, né? Eu clico aqui na informação numérica e digito o raio que eu quero. Quero um raio de 25 e dou um OK. E baixo aqui novamente, né, a barra draw. Alberto, se eu quiser trabalhar com os comandos da barra modify, né, que é o offset, o trim, o extended, dou um tique na tela. A barra modify, ela está presente nesse ícone da bolinha verde, né, com o lápis branco. Então, se eu quiser aplicar o comando offset, tá aqui ele, ó, offset. Preciso configurar a distância do meu offset. Eu vou dizer que a distância do meu offset é de 10. Ó. E vou dar um OK. Aí eu clico no objeto e clico para fora. Clico no objeto e clico para fora. No caso do retângulo, ó, clico no retângulo e clico para fora. Ou clico no retângulo e clico para dentro. Mesma coisa no círculo. Beleza. Quando eu não quiser mais aplicar o offset, eu confirmo no tique branco lá em cima. Alberto, me mostra aí um exemplo do uso do comando extended. Então vou lá na barra modify, extended. Vou fazer uma configuração aqui inicial. Vou clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito da tela, Add Mode, e vou configurar para estender. Tá? Agora é só escolher as linhas que você quer que se encontrem. Eu vou clicar nessas 2 linhas aqui e elas vão se encontrar, tá? Vou clicar, por exemplo, ó, nessas 2 linhas aqui, ó, e elas vão se encontrar. Alberto, beleza. Confirme aí o comando extend no tique branco lá em cima. Você vai sair dele. Vamos trabalhar com o comando trim? Tá, então vou criar uma linha aqui de referência para poder cortar aqui os meus objetos. Criei uma linha qualquer, vou confirmar. Vou sair da barra draw, clicando no botão azul. E agora eu vou acionar o comando trim dentro da barra modify. Ó. Dentro da barra modify eu vou usar o trim. E aí eu escolho o objeto que eu quero cortar. Ó, clicando diretamente sobre os objetos que eu quero cortar. Confirmo aqui novamente. Ele soltou para mim. Tá? Eu tenho a opção de medir. Clicando aqui na reguinha. Ó. Tá? Eu quero medir distâncias. Então, eu vou clicar em 2 pontos e ele me dá essa medida aqui, ó. Eu posso também apertar e segurar a tela, para clicar com precisão nesse ponto aqui, tá? Aumentar a minha precisão. Perfeito? Alberto, como é que você pode
Como é que você pode fazer para selecionar objetos? Existem 3 formas. A primeira forma é clicando sobre qualquer objeto de forma independente. Você selecionou 2 objetos, está sendo mostrado na parte superior da tela lá, Select 2. Se você quiser cancelar essa seleção, você clica no xizinho branco. Essa é uma das formas de selecionar. As outras 2 formas, você deve abrir caixas de seleção para envolver os objetos, antes e depois, como se você fosse criar um retângulo. Vou dar um primeiro clique desse lado aqui, vou dar um segundo clique na outra diagonal aqui e vou segurar o segundo clique. Quando eu aperto e seguro o segundo clique, ele abre essa caixa verde. Essa caixa verde ela vai selecionar de 2 formas. Vai selecionar os objetos que estiverem totalmente dentro da área verde e vai selecionar também os objetos que estão sendo tocados pela linha de contorno da caixa, tá? Então basta que a linha de contorno toque uma parte do objeto para que eles sejam selecionados. Vou demonstrar. Soltei aqui. Vou cancelar e vou fazer de novo. Dou um tique antes e um tique depois do objeto. E seguro o segundo clique. E aí eu posso aumentar ou diminuir a minha caixa. Tá? Ele seleciona os objetos que estavam dentro e que estavam sendo tocados pela caixa de seleção. Alberto, e a terceira forma? É uma caixa de seleção que você abre da esquerda para a direita. É a caixa azul. No caso da caixa azul, ela vai selecionar apenas os objetos que estiverem totalmente dentro da caixa de seleção, tá certo? A borda, nesse caso aqui da caixa azul, não seleciona ninguém, tá? Seleciona somente quem estava totalmente dentro da minha caixa de seleção. Alberto, como é que eu faço para apagar um objeto? Seleciono os objetos aqui que eu quero. Selecionei todo mundo. Vou clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito e seleciono a opção Delete. Tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Vou gravar novos vídeos em breve a respeito do GNA CAD na plataforma Android. Obrigado.